aqui. Ele só tem a ideia disso aqui. Imagina se a pessoa fala, meu Deus, eu tenho a ideia, mas eu não sei montar. Estaria até hoje na garagem. E a gente estaria sem WhatsApp. Meu Deus, Deus me livre disso. Estaria sem todas as coisas, imagina. Porque alguém teve coragem de usar o pouco que tinha e sabia, nós todos fomos beneficiados. Tem muita gente que está aqui hoje, que se usar o pouco que Deus colocou na sua vida, abençoa todo mundo que está à volta. Abençoa a cidade de Suzano, abençoa o estado de São Paulo, abençoa o Brasil e as nações. O pouco que você tem é muito para quem não tem nada. É muito para quem não tem nada. Eu não sei o que Deus já confiou na tua mão. Eu sei que se você não multiplicar, ou seja, se você enterrar, quem tem mais vai tomar de você. Está na Bíblia, Mateus 25. Você já viu aquele dito popular que diz assim, ó: o pobre fica cada vez mais pobre, o rico fica cada vez mais rico, o rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre? Alguém já escutou isso? Né? Tem até um louvor que eu não vou citar aqui agora, que vem na minha cabeça. Me segurei aqui, graças a Deus. Vai pro YouTube. O pessoal do YouTube não perdoa, não. Escuta só isso aqui. Isso é verdade, não é um dito popular. É um versículo bíblico adaptado para o povo entender. Porque aquele que tinha 1 perdeu para quem tinha 5. Na verdade, multiplicou para 10. Ou seja, quem não sabe multiplicar o que tem, vai perder o que tem para quem já multiplicou. Está na Bíblia. Está na Bíblia. O que você tem, o pouquinho que você tem, você ainda pode perder se der mole. Então para de reclamar, para de dar desculpa, para de se esconder atrás do pouco que tem, começa a usar o que você tem. Porque foi porque Pedro, apesar de ter afundado, usou a pouca fé que tinha, que 2000 anos depois a gente está aqui pregando sobre ele. Ele para a história porque usou o pouco que tinha. Se ele ficasse, vou afundar mesmo, não vou não. Eu não vou passar não, minha sombra curando, nunca vi Jesus fazer isso, eu vou fazer. Mas tinha uma palavra de Jesus dizendo, obras maiores ainda vocês vão fazer. Quando você está debaixo de uma palavra, você não é mais um maluco. Agora você é um homem de Deus, que está acreditando na palavra. Se Deus tem uma palavra para a sua vida, não importa o pouco que você tem hoje ou nada que você tem. Que sejam 5 pães e 2 peixinhos. Eu sei de uma coisa, mais de 10 mil pessoas vão sair alimentadas pelo pouco que você tem. O pouco que aqueles homens tinham, que aquele menininho tinha, emprestou para os discípulos, ou deu para os discípulos, foi suficiente na mão de Jesus. Presta atenção, na sua mão é pouco, na mão de Deus é suficiente. Na sua mão não dá, na mão de Deus você volta com 12 cestos sobrando. O problema é que o pouco que a gente tem, a gente só não, além de não usar, ainda não bota na mão de Deus. Aí fica difícil. Aí a gente está querendo realmente algo que não tem como acontecer. Eu contei aqui no primeiro culto uma experiência que eu tive na Conferência Destino. Quem aqui já foi na Conferência Destino alguma vez? Amém, Deus abençoe. Dia 5 de setembro, espero vocês lá de novo. 5 a 7 de setembro desse ano. Escute isso. Na primeira conferência de destino, Deus me deu só uma palavra dizendo o seguinte: faz uma conferência, instrui os líderes, dê ferramentas para eles. Eu peguei essa palavra de Deus e, de acordo com a minha pouca fé, eu agi. A minha fé era tão pequena que me limitou a fazer um contato com o meu pastor e falar: pastor, o senhor me empresta o templo da igreja para eu fazer a conferência? Ele falou: claro, está emprestado. Tinha 950 cadeiras. Então foi assim que eu, com a minha pouca fé, dei o primeiro passo para o milagre. Porque lá na frente vai acontecer um milagre que eu vou te contar. Só que para esse milagre acontecer, eu tive que pegar o pouco que eu tinha, que era pouquinha fé. 900 pessoas está bom. E tive que começar. Comecei a anunciar, fiz o contato com os preletores internacionais, foi uma bênção. Tudo andando, tudo bem. Um mês antes da conferência, os ingressos vendidos, os preletores confirmados, eu recebo uma ligação do pastor dizendo: Tiago, infelizmente teremos que cancelar, porque o dono do local pediu, eu estou entregando o templo. Irmão,
Naquela fração de segundos eu pensei na vergonha que eu ia passar, como eu ia desmarcar com os preletores, as passagens aéreas internacionais que eu já tinha comprado, as pessoas que já tinham pago o ingresso, como eu ia devolver, pensei em toda a tragédia que ia acontecer na minha vida. Eu saí pela rua desnorteado, sem rumo. Entrei num shopping assim, olhando para o alto, escutei alguém falar assim: Tiago! Eu falei: meu Deus, é um anjo? E era um cara: ô, meu Tiago, tudo bem? Eu falei: opa, tudo bem. Você está bem? Rapaz, eu estava tão mal naquele dia que eu comecei a desabafar com um desconhecido. Eu falei: tô mal, cara. Sentamos para tomar um café, porque você sabe que crente não bebe cachaça, ele fica bêbado de café. Aí começamos a beber café, bebe café, mais café. Hoje já estava tontinho de café já. Ele falou assim: mas por que tanto desespero? E eu falando assim: porque eu ia fazer uma conferência e deu tudo errado, e pediram o local. Ele falou assim: o senhor não está lembrado de mim, não? Eu falei: não. Ele falou: sou seu aluno no clube de inteligência, eu vou lá na igreja te ver às quartas-feiras. Eu falei: é mesmo? Não estou lembrando. Olha só, eu sou assessor do prefeito. Eu falei: e eu com isso, irmão? Eu estou cheio de problema na vida. Ele falou assim: vamos fazer isso no estádio. Eu falei: irmão, esse café realmente devia ter alguma coisa alcoólica aqui. Eu falei: eu tenho 950 pessoas, 1000 pessoas. Eu falei: não, mas vamos ligar, que custa? Vai que tem a vaga. Se tiver vaga já é um sinal de Deus. O cara estava com mais fé que eu. Quando a tua fé é pequena, Deus vai te fazer mais fé que para te levar para o nível que Deus quer levar. Ele falou: peraí, vamos ligar. Ligou, tinha vaga. Agora vamos ligar para quem manda lá na prefeitura e perguntar se eles doam o dia. Eu falei: doar o dia? Ah, isso não existe. Ele falou assim: mas o que custa ligar? Eu estava em crânio, falei: liga aí então, duvido. Eu mesmo estava puxando meu negócio para trás. E ele, com mais fé que eu, ligou. Conclusão: ganhamos o ginásio do Barueri com 6.000 pessoas. Você dá aleluia porque você esqueceu que eu só tinha 900 pessoas. E agora, em um mês, eu precisava arranjar mais 5.000. Eu fiquei 1 ano para conseguir 900. Como eu consegui 5.000 em um mês? Sabe o que eu descobri nessa experiência em agosto de 2017? Foi ali que eu tive a maior experiência de fé na minha vida. Que se você der um passo para fora do barco, o resto Jesus vai fazer. Um mês depois, aquele ginásio estava lotado, a presença de Deus estava ali, as pessoas tinham vindo de todos os estados do Brasil. E surpreendentemente, em um mês, 5.000 pessoas se inscreveram. O que não aconteceu em um ano pela força do meu braço, em um mês Deus fez acontecer. Deixa eu te falar uma coisa: se o pouco que você tem, você usar, porque presta atenção, não é pecado ou feio ter pouca fé, não. O feio é você ter pouca fé e não usar o pouco que tem. A minha pouca fé, eu tinha pouca fé, eu confesso. Só que a pouca fé que eu tinha, eu usei para pegar um lugar de 900 pessoas. E foi por isso que eu consegui ir para um de 6.000, porque senão, nem de 900 eu tinha chegado. Então o pouco que você tem, dá o primeiro passo, sai do barco e deixa que o resto de Deus faz. Deus é um Deus de milagre, Deus que é o Deus do impossível, não é você. Você não faz impossível, você não faz milagre, você não faz nada se Ele não fizer por você. Você só precisa ter a pouca fé de dar o primeiro passo, a pouca fé de usar o que tem, a pouca fé de pegar isso que você acha que não é nada e começar a fazer algo com isso, porque Deus vai pegar esse pouco e vai fazer um milagre acontecer. Essa cidade vai ser impactada pelo pouco que você tem. Esse estado vai ser impactado pelo pouco que você tem. Essa nação pode ser impactada pelo pouco que nós temos. Lembre-se que o que é pouco para você é muito para muita gente. Lembre-se disso. Um jovem falou para mim: eu não tenho nada. Eu falei assim: você sabe ler e escrever? Sei. Então pega 1 hora do seu dia, começa a dar aula para quem é analfabeto, e você vai ver que isso que você falou que não é nada vai estar mudando dezenas de destinos. O que você acha que não é nada, para muita gente muda destino.
O que você acha que não serve para você, para muita gente é o caminho da felicidade. Isso acontece muito quando você vende carro. Quando você vende carro, você está doido para se livrar. E o cara que está comprando está feliz demais por estar comprando. Já reparou isso? É porque o que não serve mais para você vai ser uma bênção na vida do outro. O que é pouco para você agora, porque você prosperou um pouquinho? Quando minha pouca fé para funcionar. Amém. Amém. É um currículo isso? Hã? Ah, um portfólio. Obrigado. Recebo e vou ler com muito carinho. É bom que os irmãos assim, no meio da pregação entregam currículo, é normal. Parabéns. Mas é isso mesmo. É pegar o pouco que tem e fazer. Tem gente que por vergonha hoje está passando fome, em vez de estar prosperando. A vergonha é maior do que a fé. Quando qualquer sentimento é maior do que a tua fé, você fica no exato lugar que está. Quando você não permite que nada seja maior do que a tua fé, não tem limite do que Deus vai fazer na tua vida. Não tem limite onde Deus pode te levar. Então uma atitude dessa de pegar e trazer aqui, mostra que a fé dele é maior do que qualquer outra coisa. O problema é que no dia a dia a gente às vezes não faz. Você está no seu trabalho, está no seu negócio, fala assim, não vai dar certo não. Meu currículo é o mais fraquinho da empresa, não vou entregar meu chefe para promoção. E às vezes a medida do teu chefe não é currículo, às vezes é fidelidade, às vezes vê você chegando na hora e o outro não. E aí porque você nunca teve coragem de ir lá entregar, perdeu, porque não usou o pouco que tinha. Nem todo mundo pensa como você pensa. Então nunca limite o que Deus pode fazer na tua vida. Nunca limite da onde Ele pode te tirar hoje. Nunca limite o tipo de milagre que Ele pode derramar na sua vida. Pedro, a Bíblia diz que ele era analfabeto, iletrado, mas foi ele que pregou e 3.000 pessoas se converteram. Por quê? Porque ele usava o pouco que tinha. É capaz que gente tinha muito mais capacidade que ele, muito mais educação formal, tinha faculdade, tinha tudo, mas não é a capacidade que determina o tamanho do conhecimento. Quem está usando o que tem. Tem gente que é formado em tudo, mas não usa nada. Tem gente que tem dinheiro, tem recurso, mas não usa para ajudar ninguém, ou para prosperar ninguém, ou para fazer algo por alguém. E o pouco que você tem, você pode perder quando não multiplica. Deus me trouxe até aqui para te dizer que isso que está na tua mão hoje, parecia pequeno até hoje, a partir de agora, é o início de algo grande. A partir de agora é o início de um milagre. A partir de agora é o início de uma grande conquista. Foi pequeno ou parecia pequeno até hoje, mas Deus pode fazer você dar um salto. Deus pode fazer você dar um salto e sair da onde você está, ir para um lugar de milagres onde você nunca sonhou estar. Deus pode te tirar você da situação difícil, precária, limitada que você está hoje e te levar para um lugar que você nunca nem pediu, porque nunca teve coragem de pedir para Deus. Ele é especialista em fazer essas coisas. Você acha que Deus pediu para ele, Pedro pediu para Jesus para ser um grande apóstolo? Pedro falou, Jesus, por favor, quando o Espírito Santo descer, deixa eu pregar, me bota na escala de pregadores do dia. Pedro pediu isso? Só que ele era quem estava usando mais o pouco que tinha. Você sempre vai ser o próximo da vez quando está usando muito o pouco que tem. Vou repetir. Vou dar uma chance de você anotar. Você sempre vai ser o próximo da fila quando estiver usando muito o pouco que tem. Quando eu começo a usar muito o pouco que eu tenho, Deus começa a me promover, a me colocar em outra situação. Quando pela primeira vez Deus pediu para eu escrever um livro, eu falei, Deus, você, é claro, deve lembrar que eu repeti 2 vezes, inclusive eu não passei em redação.
Porque a gente sempre vai querer usar os nossos fracassos, o nosso pouco, o nosso nada para dar uma desculpa para Deus. Mas se Deus deu uma palavra a Pedro, vem, é porque vai dar certo. Se ele falou, Tiago, escreve, é porque ele já via meus livros nos aeroportos e nas livrarias. Se ele falou que abre uma empresa, ele já está vendo a prosperidade dos filhos e dos netos por causa dessa empresa. Quando Deus fala, faz tal coisa, ele já viu essa vitória. E ele já sabe que você pode fazer, senão ele pediria para outro. Se Deus pediu para você e ele é especialista em futuro, é porque ele já te viu lá na frente. Ele já sabe que vai acontecer. Pega o pouco que você tem, pega o pouco que você sabe e faz alguma coisa. O resto Deus vai fazer. O que parece difícil, e é mesmo que a vida não é fácil, mas o que parece difícil ou impossível, quem vai fazer é Ele. Você só tem que dar o primeiro passo. É difícil demais andar sobre as águas, mas sair do barco qualquer um pode fazer. Pedro fez o que qualquer um podia fazer, sair do barco. Sendo que tinha 12, só ele quis fazer o que qualquer um podia fazer. Peraí. Quando só você faz o que qualquer um pode fazer, você já está passando para o próximo nível. Você já entra no nível de fé sobrenatural. Repare que Pedro não queria ser rebaixado. Quando ele vê Jesus, isso é muito profundo. Quando ele vê Jesus andando sobre as águas, ele não falou, Jesus, vem para cá. Porque ele sabia que isso era rebaixar Jesus para o plano natural. Pedro queria ser promovido, então ele falou assim, Jesus, se és tu, manda-me ter contigo. Ele queria andar no impossível e não trazer Jesus para o natural. Porque no final, a mentalidade que você tem vai determinar se você vai usar o pouco que tem ou não. É como você pensa. É como você formata seus pensamentos. Mas eu acredito que Deus hoje, nessa noite, está nos dando uma chance, uma oportunidade de nos aproximarmos dEle. Entendermos o que Ele quer para a gente. Nos dando a chance de a gente sair do barco e dar uns passos sobre as águas, por mais difíceis que sejam, por mais impossível que pare. Tem algo que você pode fazer hoje, que vai colocar esse pouco que você tem debaixo de uma ordem de Deus. E as coisas vão começar a acontecer. A tua casa vai ser impactada por isso. A tua empresa, que talvez ainda nem começou, vai ser impactada com isso. Os filhos e os filhos dos teus filhos vão comer dessa bênção que vai começar pelo pouco que você está investindo. Tudo que Deus faz começa com pouco. Por isso você está com pouco hoje, porque Ele escolheu você para começar algo grande. O mais impressionante de Deus é que Ele começa com pouco, mas Ele nunca deixa ficar com pouco. É só o começo. Isso vai crescer. A sua fé vai crescer. Os seus recursos financeiros vão crescer. A sua vida emocional vai crescer. A sua família vai crescer. Às vezes não fisicamente tendo mais filhos, mas crescer emocionalmente, crescer em graça, crescer em sabedoria. Deus só começa com pouco, Ele não deixa para sempre com pouco. Todo mundo que pegou o pouco que tinha e botou na mão de Deus, multiplicou muito. E talvez você tenha entrado aqui nessa noite sem esperança, porque há muito tempo você está só com pouco e você acabou se apegando ao pouco. Deus não te chamou para se apegar ao pouco, e sim para começar com pouco. Mas às vezes o pouco te limitou tanto que agora nem pouco você tem. Tem pessoas que entraram sem nada na vida emocional, sem nada na vida espiritual, sem relacionamento com Deus nenhum, sem nada na vida familiar, parece que está tudo perdido, sem nada em relação à esperança, você não vê um palmo diante dos seus olhos, parece que você não tem nada. E o pouco que você tem muito medo de usar. Se você entrou aqui nessa situação, eu preciso que você venha no altar agora, porque eu preciso liberar uma palavra sobre você. Venha na frente somente as pessoas que entraram exatamente nessa situação.